Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos a mais uma Alegria de Viver. Hoje temos um episódio muito especial, com duas convidadas muito especiais. A Maria, que já cá esteve, é a terceira vez aqui. E hoje a estreia da Carolina, que é amiga da Maria. São as duas teenagers que estão aí numa fase muito importante da vida delas, não é? Em plenos exames de prova do 9º ano, não é? Yeah. E pronto, vamos falar sobre isto, não é? É. E quê? Bruno, É. o que é que queres perguntar às convidadas? Bem-vindas! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Ok. Elas hoje tiveram a prova nacional de matemática. Sim. E como é que isso foi? Correu tudo bem? Sim. Podia ter corrido melhor, pior. Foi a primeira vez que houve uma prova num digital, não foi? Sim. Foi fixe isso ou foi complicado? Eu acho que as escolas não estão preparadas. As Não? escolas portuguesas não estão preparadas. Porque é um acréscimo de nervos para nós. E depois os computadores podem não funcionar. E, Uma mas pessoa fica sempre mais porquê que é um acréscimo de nervos? Porque se nós somos no papel, a caneta pode falhar. Mas ali é o computador ir abaixo, a meio da prova. E podem, estão a meio da prova e pensam, apetece mirar YouTube um bocadinho. Pau. Não podem fazer isso. Houve uma rapariga da minha sala que acabou a prova, as professoras deixaram acabar e ela foi jogar solitário para o Pronto. computador. Mas só Olha, pode jogar começa- solitário. Não começa a chivar as tuas amigas, está bem? Quem foi? Ok. Mas vocês já viram alguma vez na televisão, quando começam as provas nacionais, normalmente do 12º ano, provas nacionais, vai sempre alguém para o meio de uma escola perguntar: e então, foi fácil? E ele, foi, por acaso estava a contar que saísse os maias. Mas porquê que tu imitas o jornalista da mesma forma que imitas o adolescente? Opa, não, o adolescente foi fácil mesmo, foi muito fácil, saiu o que eu estava à espera. E depois outro diz, não, eu vi um este ano que disse assim: não sei tudo o que eu estava à espera. E então foi fácil. Não, foi muito difícil. Já estava à espera de... Já estava à espera de me correr mal. E portanto, quando uma pessoa espera que corra... Isto é a minha imitação do adolescente, 12º ano. Mas tenho que fazer assim. Mas vocês são daquelas que estudam à porta da sala ou a rua? Não. Não? Eu não. Não? Mas há pessoal que faz isso ainda, que leva uns apontamentos Não, e não, até a já entrada não do podes. exame ainda estão a rever Ai, aquilo. odeio, dá-me bué brancas. Sim. Não, mas não podes, tens de deixar as mochilas todas no auditório. Não, mas estar à Não, porta, não, à antes porta, da chamada antes- e sim. estás ali, deixa-me ver. Não podes levar. Tens de deixar lá Tens em de baixo. deixar num Lá em auditório. baixo e depois é que sobes E depois para é a que sala. sobes para o exame. Fogo. Ok. Isto parece a PID, Eu pá. lembro dos exames Não, havia- nós tínhamos capítulo. senhas para o nosso sítio. Aquilo estava cadeiras numeradas do auditório e nós Uou. tínhamos uma senha depois. Depois eu estava a Fogo. uma coisa. No meu tempo não era assim. Vinha alguém à porta e dizia, chamava Bruno Henriques, mostra o seu cartão de cidadão. É este. Pode Nem era entrar. cartão de cidadão. Hã? Não era cartão. Não, era bilhete de identidade. Vocês já viram um bilhete de identidade? Ver, acho que não. Ver, acho que não, mas já ouviste falar. Sim. Ok. Os meus pais só dizem bilhete de identidade. Bilhete de nunca dizem identidade. carteira. Eu ouvi dizer que vocês, pelo menos tu, Carolina, levaste um transferidor. Levei. Que é assim. Compasso, tudo. Ok. Antes, deixa-me perguntar uma coisa ao Sérgio. Tu tinhas transferidor? Eu acho que já fui proprietário de um. Sim. Foste proprietário de transferidor. Diz-me, ao longo da tua carreira escolar, quantas vezes utilizaste o teu transferidor? Lembro-me de usar para desenhar uma pirâmide etária em geografia. Ok. Lembro-me disso. Só para isso. Se calhar usei matemática, medir ângulos Ok. e coisas assim. É que eu nunca usei um transferidor. Tinha, como é que se chama o outro? É o esquadro, não é? Sim. Esquadro. Também E a usei. régua, já rombos de uma pessoa estar a Sim. sublinhar coisas e não sei o quê. Já tinha ondinhas. Transferidor, novo. Sempre. Sempre. Eu tinha um transferidor para fazer de régua, que era mais pequeno. já havíamos ok. de ser. Tem que ser Mas Já com a fita usaram, cola. usaram transferidor Não. na prova? Eu não levei. Nem compasso, nem Só a esquadro. calculadora. Ok. E a científica? É que não é cara. Dá para guardar cenas lá? Não, é ok. outra. Eu No 12º ano eu tive uma dessas.
Das caras. Eu tive uma que dava para escrever boobs. Virar ao contrário, Sim. não é? Não é dessas. Não, eu tive uma científica que havia malta que conseguia meter cábulas lá dentro do género, matemática. Eram as gráficas, eles não Eram era? as gráficas, dava para pôr as fórmulas todas lá. Pois, eles, antes da prova, foram à calculadora Sim, e tiveram ver. a ver as calculadoras para ver se tinha cábulas. Ver se tinha Sim, cábulas. eles abriam Ok. as calculadoras para ver. Vocês já viram alguém a copiar num teste? Num teste já copiei. Mas qual é a tua técnica, Carolina? É na calculadora, quando é físico-química ou matemática, é na calculadora. Eu até tinha medo de me ter esquecido de lado alguma coisa, mas por acaso não. De outros não, ela a ser apanhada. Calma, Isto é isso foi para o fisicoquímica. teste do primeiro semestre, ok? Calma. Eu era tão mal a copiar. Nunca fui apanhado. Também não copiava muito, mas era péssimo. Não tinha jeito nenhum. Porque ficava todo nervoso e Yeah. às vezes escrevia no braço e aquilo derretia, ou colava papel no braço e depois não conseguia ver. Ok. Que aquilo. Nós Eu copiamos fazia muito em livrinhos. história. O quê? Nós copiamos muito em história. Como? Sim. A história. Estão nos teus papéis com as respostas completas, porque nós temos acesso aos testes. Agora já podemos Sim, agora assumir. Nós Yeah. tínhamos acesso aos testes que o Antes, professor exato. tinha. Os Outras testes eram da turmas. escola virtual. Sim, era Então, sempre os nós mesmos. arranjávamos alguém que nos tivesse o teste, nós ficávamos com o teste. Aí é estudávamos que pelo teste. preguiçoso. Ainda bem que ninguém Olha, ouve isto. Que espera, ninguém nono ouve este ano? programa. Sim. Provavelmente fizeram perguntas que eu fiz para a escola virtual, porque a escola virtual no ano fui eu que criei muitos Sim. formulários para lá. Pai, fiz. Yeah. Diz exemplo de uma pergunta que criaste. Sei lá. Quem foi o primeiro rei de Não. Portugal? Fizeste essa? Quem Foste foi tu? assassinado? perguntas. Qual é que foi o Mas arquiduque assassinado que deu origem? Mas aqueles Ou qual é que foi o testes eram evento super que deu origem à difíceis. Primeira Guerra Mundial? Mas aqueles testes eram super difíceis, porque nós não estávamos nada daquilo na aula. Estás a ver o nosso professor? Sim, o vosso professor tem muito que se lhe diga. Pronto, ok. Facho. Estamos aqui a lavar roupa suja. Não é nada, está a acabar o ano, não interessa. É, não interessa. Agora não já não pintar. vamos nunca mais ter história. Ok, mas qual é que foi assim a forma mais criativa que vocês viram de Copiar. copiar? Não precisam dizer nomes. Não, Ok. as pessoas não são muito criativas. Não. Não, eles vão ao telemóvel. Na É boa? super Sim. tranquilo. Já nem é quase A cena papéis. de telemóvel. E levaram ao escutador com uma gravação a passar com a matéria. Eles não são ao trabalho disso. Não? Eles é. Não, que isso implicava teres de preparar. Eu, o facto de preparar, eu cheguei a preparar cábulas, às vezes fazia livrinhos, mas mesmo muito pequeninos, que cabiam na palma da mão, e o Mas facto não de estar a conseguias passar ler as nada. cábulas, depois Estudavas. lembrava-me de tudo. E a ver, não preciso, ok. Era uma forma de estudar, era fazer cábulas. Eu por acaso acho que já disse isso. E até acho que foi no programa com a Maria que falámos de copiança, por acaso. É. Eu lembro-me que houve uma vez que eu decidi imprimir o livro em pequenino. Imprimir-me um manual assim e folhas assim. É óbvio, não dá jeito nenhum, não é? Estás a consultar o manual, mas em pequenino. Yeah. Que estupidez. É. Edição de bolso. Vamos Posso- então às perguntas do. Vamos fazer aqui algumas perguntas, que é, nós perguntámos no nosso Instagram o que é que sempre quiseram saber sobre adolescentes de 2025. Ok. E então, pessoas responderam isto. Acho que é uma senhora, Gui VBR, perguntou o que é um skibidi. Sabes o que é? Não. Skibidi? Skibidi. Isso foi uma coisa TikTok. Sabes? Eu não sei. É o Skibidi Toilet, não é? Que era- Só que eu não sei o que, que é? significa. Não Aquilo aparecia significa muitas nada. vezes. Eu acho que é Então, só uma expressão. Era uma animação muito surreal Uma sanita. de uma sanita assim, que dizia Skibidi e fazia assim coisas. Era uma animação 3D assim primária. Isso faz lembrar a E música do tornou-se um meme. Scatman. Sim. Skibidi pam Sim. pam pam. Ok. Pô, eu sou um adolescente de 2025. Pois então. realmente, eu vi isto e eu pensei, não vou pesquisar porque quero Elas vão mesmo saber. sentir-me. Não, mas isso foi uma referência. Depois, quando chegou aos adultos, já havia adultos a falar sobre isso. Acho que devo ter ouvido um comediante qualquer a gozar com isso. Com o Skibidi? O Skibidi Nunca Toilet. tinhas sim. ouvido falar disto, Carolina? Ok. Não sou uma Está aqui 2025. a Cat Messias a perguntar porque é que falam metade inglês, metade português. Vocês Sim. fazem isso? Estás a ver? Skibidi yes. Toilet. Yes. É isto. Ah. O Skibidi Toilet é uma cabeça de um gajo que sai de uma sanita. Ok, mostra ali para a câmara a ver se dá. É que não chega. O pessoal vai ao Google. Escreve. Mas, não é. Não, é expressões. Sim. sim, mas que tipo de expressões? Quais é que vocês sentem que usam muito? Quando estás a falar e sai-te uma expressão em
em inglês e não em português? Não te lembras agora? Tem que ser no momento. Ah, Tem que que- ser ui. a falar. Sim, depende. Tipo, às vezes quando tu a explicar alguma coisa, às vezes digo tipo like, Like. tipo assim, não Sim, sei, mas não, sim. Ok. não me lembro agora. Sim, isso vê-se é por escrito na internet e às vezes há coisas mesmo, ficam mesmo cómicas, assim. Mas Pá, pois. eu acho que a língua para o futuro o português vai introduzir mais inglês e mais português do Brasil também. Isso sim. Isso sim. Mas eu também Pá, vejo, é um eu vejo aprendizado muitos adultos, constante, sabes? Mas eu vejo muitos adultos a mandar vir com adolescentes por usarem metade em inglês e metade em português e depois são os mesmos que dizem outsourcing e benchmarking. Sim, deixa-me dar-te e feedback. Deixa-me fazer um briefing e Yeah. coisas assim, portanto não é uma coisa exclusiva de adolescentes, é uma... Não. A linguagem corporativa está cheia disso, não é? E é mais A malta ir importante. trabalhar para empresas. Eu também acho que é as expressões em inglês, porque se fôssemos a traduzir para português não ficava tão bem. E há na frase assim. Mas já Combina aconteceu e eu já apanhei. Já apanhámos um livro, conhecem a expressão at the end of the day. Pronto, que a letra é ao fim do dia, mas não quer dizer isso, não é? Que é em último caso, e então já apanhei num livro a dizer no fim do dia o que interessa. Já vi várias pessoas a dizer isso. No sim. fim do dia o que interessa e não Sim. faz sentido em português. É isso. Faz Traduzir. sentido porque já percebes o que é, já tens Claro, esse tu vês que é um anglicismo, já. Mas eu achei muito engraçado quando eu há uns anos estava no Quebec e aquilo é Canadá, falam francês principalmente, mas por exemplo em Montreal também já falam muito inglês. Eu vi os putos a falar na rua, pá, eles mudavam o chip do francês para o inglês com uma velocidade que era engraçado, notava-se ali o mesmo um bilingue. Tinha piada isso. Mas tinham expressões a meio do francês Sim, ou. as duas coisas. Ah. Estavam a falar inglês, de repente viravam, começavam a falar em francês, mas metiam expressões em inglês pelo meio, era Yeah. muito estranho. Yeah. Olha, depois fizeram aqui outra pergunta, que foi o 201 ZKPS. Essa pergunta. Diz- Estou curioso para saber a vossa Sim, resposta a esta pergunta. Pelos vistos é um segredo que os adolescentes têm, é como ganhar dinheiro rápido. Nós realmente foi Como é que se ganha dinheiro rápido? As vossas dicas de adolescentes As vossas para a dicas. liberdade financeira, para a independência financeira. O que é que vocês Imagina, aprenderam? precisavam de €1 milhão para a semana. Eu O que ia é que vocês vender faziam? fotos dos meus pés. Olha, dá muito dinheiro. Isso não é apropriado, Carolina. Mas eu. sim. Eu acho que sim. Não sei. era essa a resposta que nós queríamos. Nós queríamos investimentos em fundos, queríamos cripto, agora vender pés. Mas sim, eu também era capaz de vender pés se houvesse mercado para isso, mas não há. Ninguém me dava nem um cêntimo pelas Não fotografias. sabes? Nunca tentaste? Nunca tentei. Eu nem Podias tentar. nem sei onde é que me tinha de dirigir para isso. OnlyFans. É? É. E começava E assim. começavas? Acho Tiravas que eles uma mandam foto. assim ideias de como fazer depois Pois, as pessoas. eles é Quem? sugestões. Os Tipo, as tarados. pessoas. Os fãs. Os fãs. Às vezes aparece-me vídeos de TikTok Sim. que as pessoas tiram fotos aos pés a dizer como é que isto começou e depois como é que está agora e são eles super ricos. Exato. Aquilo dá muito dinheiro. É verdade, dá? as pessoas pagam imenso. Tipo, a meter. Eu vi Espera aí, uma- as pessoas que pessoas. Mas os pés que vocês veem Os milionários são pés sauditas? normais. São pés normais, com as unhas pintadas e assim. Ok. Tratam muito bem dos Não, pés. pensava aquelas tipo do pessoas, género, sim. olha, nasci com 6 dedos e acho que as pessoas vão querer saber isso. Aí justificava mais. Eu justificava. Não, são pés normais. São pés, exato. Eu vi um guarda-redes no Hidratados. Brasil, tinha 6 dedos em cada mão, meu. Não era pé. Defendia Não. melhor as bolas. Sim, mas as luvas eram muito. Ele tinha que comprar sempre 2 pares de luvas para Fazer um depois- dedo a mais. Para fazer um dedo a mais. Se calhar defendia melhor. Cozia com seis uma. dedos, não? Depois, pá, Seis. abrangia imenso. Imagina eu quero parecer-te alguém assim. Tipo isso. A valer nem passava. E era outro indicador, curiosamente. Sim, mas é o dedo a mais. essa coisa de vender. Pronto, deve haver certamente quem fez dinheiro com isso. Mas acho que é mais mito que outra coisa. Olha, eu perguntei uma Eu coisa ao Sérgio, vou-vos fazer um preferias, pode ser? Sim. Sim. Se vocês só tivessem uma perna, o que é que vocês preferiam? Viver só com uma perna para sempre? Ou de repente a cirurgia evoluía tanto que eles da outra perna conseguiam fazer 2? Isto é, Ficámos com 3. não, só tinhas uma, Sim. mas da que te restava davam-te a alternativa. Queres ficar só com uma comprida? Ou dividiam-te a perna a meio, a que tinhas, e ficavas com meia perna em cada lado. Tinhas 2 ok, pernas, mas ok. eras mais pequena. E não tinhas dobradiças, ou seja, não tinhas joelhos. Tinhas 2 ossos que andavam.
E uma perna grande? Não, uma era perna tipo, Ou só uma olha, perna. Ou só uma perna grande? da anca até ao joelho era uma perna. Depois cortavam-te o resto e enfiavam-te do outro lado. E a outra opção é uma perna grande. E a Sim. outra é uma perna Uma grande. perna grande, grande. sim. Ou seja, Exatamente. perneta. Sim. Ok. E usariam uma perna de pau? Não. Não? Não, Preferiam mas pirata. assumir Não, e se fosse uma daquelas biónicas? umas Sim, biónicas? Sim, isso sim. Sim. Ok. De pau era um bocado a moda antiga. Antigo. Eu sou de antigamente, Não, percebes? mas- No meu mas tempo se- era só pernas de pau, pá. Se eu tivesse a andar de perna de pau, eu fazia. Opá, eu comprava o pacote todo, arranjava um papagaio, Ai, metia um lenço. tens uma pala Sim, também. uma pala não, porque Eu meti. dificultava tipo, a visão em perspectiva. Yeah. Mas tornava-me pirata, sim. Ok. Opá, eu aqui há uns tempos em Amarante fui lá e acho que era um domingo à tarde e estava um gajo com um papagaio ao ombro. Ah. Fui passear com o seu papagaio. E por era um que gajo não? vestido normal, não estava vestido à Sim. pirata nem nada. Tipo, olha, o meu papagaio vai arejar. Sim, mas eu em Aveiro lembro-me bem garoto de um senhor que ao domingo ia para o Rossio passear com um camaleão às costas. E em Aveiro havia o pinguim, não era? Havia. O pinguim Fernando, ou aqui. O No Nicolau. Jardim Zoológico. Nicolau. Não. Um jardim zoológico. Não. Mas na tua zona era. Não, no Jardim Zoológico não. É no Eu sítio sei. onde eu nasci. Isso é, mas parecia um jardim Ah. zoológico com tantos animais. Ah, é. Não, pois era o pinguim No sítio onde eu vivia. nasci, uma maternidade, o médico tinha um pinguim De estimação. de estimação que odiava ir à praia e ele passeava com ele na avenida principal de Aveiro. O pinguim Nicolau. E foi o pinguim que foi o responsável pelo parto. Sim, foi ele que. Sim. Foi o primeiro que eu vi quando nasci. Sim, foi um pinguim. Estava lá ele, Pegou-te ao colo. com o colo. Essa parte é mentira, mas tinha Eu mais acho que- pinguim. Não estou a gozar. Eu não acho estou a piada gozar. a cara da Carolina, porque a Maria já está habituada, claramente. Ah, história. Ele já contou esta história. Não sei quantas vezes. Não, mas se quiserem, se quiserem, Coisa tão pesquisas no YouTube, Ok. Pinguim Nicolau, há uma reportagem da SIC, ele já morreu, com 60 Pinguim? anos. O Ou- pinguim. Oh. O pinguim. Com 60 anos. Eu vi essa reportagem. Com 60 anos, mas esses pinguins podem viver até aos 90. Sim, mas ele foi será um resgatado. habitat natural? Foi resgatado de um conjunto de pinguins. E os pinguins foram todos para jardins zoológicos, Menos este. menos este. Que veio e os numa outros caixa de todos sapatos. morreram muito mais cedo que Pois este. foi. É sério? Este muito mais feliz. Sim, porque Claro, trabalhava passeava. porque tinha uma missão de vida, deram-lhe um trabalho Era no parteiro. hospital. Era parteiro. Isso parecendo que não, tu teres um propósito, É. pá, dá-te- Ajuda. ajuda, sim. E ele andava sempre bem vestido. É de smoking. Pois, andava nu. Mas será que há roupa para pinguins? O pessoal que veste os cães devia haver tipo uma gabardine para o pinguim. Gabardino ao pinguim. Tipo Não o é muito Paddington. comum. Paddington. Tipo o Paddington. Mas para a dentana é mais fácil. É. Era um. Ok. Pá, sério. Aveiro, curiosamente, é muito conhecido por animais, não é? O parque da cidade, sabes como é que se chama? Parque da Macaca. Ele tem outro nome, que é Infante Dom já Pedro, mas sei. chama-se Parque da Macaca, porque quando eu era garoto tinha lá uma macaca, mesmo uma chimpanzé Inês, que tinha muitos ciúmes de mulheres. Sempre que via namorados, ficava completamente atiçada, queria atacar as senhoras e era super dócil para homens. Ah, boa. Já viste? Mas coitada, isso hoje era a violência. Que ela Tortura. vivia Torturaram- dentro de uma gaiola num parque, meu. Um chimpanzé. Torturaram uma chimpanzé durante anos. Yeah. Sim. Mas Horrível. pelo menos deram o nome dela ao parque. Sim. E o cão, a mascota da universidade, era o tripé. Era um cão de 3 patas. É verdade, não estou. Eu por acaso eu acho sempre fofo quando vejo cães de 3 patas. Sim, opá, mas chamar-lhe logo inspirador. tripé. Não é? Sim, um bocado. Pelo menos o isósceles. Ah, ok. Hã? Ok. Pois é. Pronto, temos aqui uma pergunta do Sir Peter Lynn, que pergunta: quando é que acaba o TikTok? Já teve muitas conspirações. Ai, mas existe. Fala-me disso. Fogo, eu não sei de nada disso. Oh, Carolina, A onde é que tu Carolina não andas? partilha o mesmo for you que eu. É verdade. Nós temos uns muito Gostos diferentes. De vídeos, porque eu mando-lhe vídeos e ela fica assim um bocado. Exato. Mas qual é que é o Mas teu estilo? Qual é Mas que é o qual teu é a estilo? diferença então? Do meu for you e da Carolina. Para além dos de pés. Não. É como é que é a vida das pessoas que vendem fotos dos pés, não é de pés. Ok, ok. É a vida depois delas começarem Ok. Depois Sim, uma pessoa mas O fica glamour, revoltada. o glamour. Exato. A mim, eu tenho muito vídeos
Agora feitos com inteligência artificial, aqueles mesmo sim. estranhos. Ok. Pronto, que são animais a falar, coisas mesmo estranhas. Aquele vídeo Também que me eu te parece, mandei. por acaso. Pronto, o vídeo que eu te mandei do Star Wars. Sim, Stormtroopers a passarem um dia de folga. Eu não te mandei esse, acho. Sim. Pronto, tenho assim muitos vídeos desses. Mas por sugestão, Por ou seja, sugestão, por porque sugestão. é uma coisa que eu vejo e que curto Começa e a aparecer, partilho. Yeah. exato. E Ok. porque é for you é para mim. Pronto, aquilo aparece mesmo muito, é uma coisa que eu vejo mesmo. E a o teu Carolina? feed? A Carolina agora É mais à verão base- é Natal. Ok, Sim, isso é- acontece muito. No início do verão aparecem-me coisas de Natal. Não sei porquê. Porque é assim, na altura de Natal é normal aparecer coisas de verão, porque os brasileiros estão no Natal ok. e assim. No Natal, no verão. No pronto. verão, yeah. Faz sentido. Mas ao contrário, Não. faz muito sentido. Mas aparece. Mas depois também é mais danças. A Maria não é tanto danças, TikTok. É por isso que eu não Ok. sei nada. Pronto. Mas tu gostas de vídeos de dança? Gosto. Ok. Porquê? O que é que tu gostas nesses vídeos? E sim, foi o que me salvou na quarentena. Foi fazer aqueles vídeos. Ah, e tu fazes também? Faço. Ah, ok. Que era o único exercício que eu fazia nas aulas online. A Maria era rancho online. Ela também fazia, era da minha turma. Eu sei. Mas gostas de dançar? Gosto. Ah, ok. Pronto. A minha é mais vídeos. Estranhos. É coisas Mas, mais tipo, pá. pronto. Sim, E já que acabar- conheces o Skibidi Toilet e a Carolina não. Sim, diz muito. Mas aquilo ia acabar supostamente em janeiro. Mas isso Era um era só destes- para os Estados Unidos. Era só para os Estados Unidos. O na quê? altura. O quê? E o TikTok ia acabar. Ah, por Para os causa da Estados cena Unidos, do por causa do Trump. E depois Trump. era uma yeah. altura que, pronto, os americanos, que eram. Eu seguia muitos americanos no TikTok, e eles estavam todos a pôr vídeos de despedidas. Pronto, já houve muitas conspirações de que TikTok ia acabar, mas pronto, eu acho que. E no mesmo dia foi abaixo, mas depois no mesmo Depois dia voltou. voltou. Foi no Sim. dia a seguir, uma ok, coisa assim. ok. E agradeceram ao Trump. Obrigado, Foi assim, Donald Trump. coisa. não sei o Obrigado. quê, sim. Yeah. Assim, um bocado. Sim. Pronto, mas já houve muitas conspirações dessas que ia acabar, mas depois nunca acabava. E o que é que vocês acham do TikTok? Acham que é uma coisa boa para a sociedade ou é Ajudou-me nos exames, portanto. como? Eu estava a resolver o exame do ano passado para estudar e houve um exercício que eu não estava a perceber nada, que era dos termos e sequências. E se não fosse um rapaz, que é o rei da matemática, que é com Y, ele ajudou-me imenso a fazer esse exercício e correu-me bem bem. Mas ajudou-te, tipo, num direto? Não, ou ele fez vídeos? resolvia mesmo os exercícios Ah, ok. do exame. E depois ele lá também faz lives a explicar. Pronto. Fixe. Isso é positivo. Isso yeah. é fixe. Sim. Yeah. Mas depois também há depois coisas negativas. Mas o YouTube eu também não tiro faz isso, proveito não é? nenhum. Hã? Eu não tiro proveito nenhum do TikTok. Eu não aprendo nada. Não. Eu só aprendo aqueles nomes super estranhos. Inteligência artificial. Não, mas isso é fixe. O YouTube também tem montes de coisas. Uma avaria de uma coisa qualquer, É ir ao há YouTube. sempre algum Claro. indiano com um vídeo a arranjar aquilo. Pá, eu consegui atualizar a minha televisão a ver um senhor a falar com o sotaque do Apu, dos Simpsons. Pá, ajudou-me imenso. Opa, eu gosto desse altruísmo que é, olha, eventualmente alguém pode ter este modelo específico Sim. em televisão e vai beneficiar com este vídeo. Tens uma Samsung 2021 modelo tal, este vídeo é para ti. Pá, eu acho isso fixe também. Não me daria ao trabalho. Eu quando apanho vídeos, Reels, que o TikTok não consigo. Reels de É a mesma dança. coisa, não é assim? Sim, mas quando apanho vídeos de dança, são os que eu vejo quase sempre até ao fim. Porquê? Porque acho espetacular aquilo, acho fixe coreografias. Ou isso, ou tipo concursos de malta ligada ao breakdance e tudo mais, adoro ver isso. Ou então quando e tenho apanhado muito, que é um grupo de meninos africanos que são impressionantes. a Já dançar. vi esses meninos. Aqueles que dão parabéns às pessoas. Não sei. Não? Mas uns que estão mesmo no meio, parece que estão no meio de uma aldeia, Sim, não é? sim, já Desde vi. terra vermelha, pá, os putos são incríveis. E esses vídeos de dança? Ok. Sim, isso são vídeos de dança. Sim, sim, estás a falar eu penso mesmo mais daqueles que é daquelas pessoal de sozinho. virais? Sim, sim. Ok, daqueles de não repetir vês a tanto coreografia. Esse nunca apanhei. Apanho aqueles com Entrevistas. músicas do Dr. Dre a fazer tutoriais, como fazer o creep walk ou como fazer não sei o quê. Mas Tu eu não sabes vou fazer o creep walk? Eu não. Mas a Rita sabe. A Rita sabe. É a versão contemporânea. Não, a versão Rita é mais livre. breakdance. Mais breakdance. É. Mas pronto, tu fazes mais. Gostas mais de ver quais? Sim, aqueles mesmo do TikTok, aquelas As danças. danças. As danças Pronto. mesmo. Ok. Segues Eu já malta tô portuguesa Sim. que faz isso? Porque há malta bué conhecida. Eu lembro-me que quando
fomos ao concerto Now United em 2022. Que a Maria gostava muito. Que a Maria gostava muito, mas pronto, a Taylor Swift abalroou-lhe o Também gostas de coração. Taylor Swift, Carolina? Gosto, mas não ok. gosto tanto como a Maria. ok. Sou fanático. Ok, mas tens assim alguém que. Não, eu Carolina, gosto quem é que foi o de- teu artista mais ouvido do Spotify? Ui, está em tema sensível. É o Rui Veloso. Pronto. Ok. Pronto. Bem diferente, estás a entender? Sim, Taylor Swift, Mas- Rui mas- Veloso. Mas eu gosto de tudo, porque depois de seguir ao Rui Veloso também tenho a Taylor Swift, também Pois tens. tenho o Vitor Clay. Quem é que tem mais? Tenho o Vitor Clay, tenho pop, conheço o tenho. Vitor Clay. É um É brasileiro. brasileiro. Ah, é brasileiro. Hã? Pronto, também tenho o da Soy Luna, que é uma série para crianças, sim. É tipo a Violeta. Sim. mas a Soy Luna é melhor. Pronto, e é isso que. Mas esse é antigo. Ou ainda, Sim, ainda mas dá? vai haver Vai. a quarta temporada. Ah, ok. Carolina, se Vai haver a quarta temporada, só que eu estou um bocado nervosa, Uhum. porque eu acho que vai estragar tudo. Porque quando eles tentam, insistem muito, fica sempre terrível. Mas já vais explicar o plot. Eu vou só terminar aquilo que ele estava a dizer. Quando fomos ver na United, Sim, pá. de repente Yeah. dá-se um alvoroço num lado de uma bancada e estavam lá pessoas, pelos vistos conhecidas. E a Maria vira-se para nós e diz: eles são bué famosos no TikTok. Mas eu não gosto E desse era a tipo malta de influencer. das dancinhas do Quem TikTok. Era. Opa, eles eram bem conhecidos, era a Constança, não sei o quê. Ok. Mas é Acho que português. Na altura, sim, eram portugueses. E eles estavam lá. Eu estava nos bancadas. Agora estão todos no Chega, de certeza. Pá, sério. A fazer conteúdo sobre o Chega no TikTok. Mas com coreografia? Ok. Mas o que é que tu gostas de Rui Veloso, Carolina? Tipo, Eu gosto das músicas. mas eu gosto- qual? Por Mas exemplo? como é que começaste a ouvir Rui Veloso? Como? Lembras-te? Sei lá, eu conheço as músicas de ouvir na rádio. Ok. É que o Rui Veloso, eu era obcecado. Quando era miúdo, adorava Rui Veloso. E havia aquela Não Há Estrelas no Céu. Sim, Conhece conheço. esse? E acho essa música uma música muito fixe sobre adolescência. É? Sobre crescimento. Só que tem lá uma referência muito datada, que é uma nota do bolso para cigarros e bilhar. Cigarros e bilhar. Os yeah. miúdos já não usam isso, não é? Seria uma nota do bolso Usam para cigarros. para vape. Sim, veio. Agora. Para cigarro, para ganza. Uso para ganza, estás a ver? Não, é para vaping e bilhar, não jogam bilhar. né? Não, Vaping não, e- uso para vaping e Red Bull. vaping e cripto. Ou Monster, é mais Monster, não é? É mesmo Passou um jeito bocado de disso. moda, uma moça. Não é? Passou de moda o Monster. Estás a entender, pai? Fogo. Era moda o Monster. Eu acho que sim. Foi uma Os garotos fase. andavam com o boné e tudo. E faziam coleção das latas. Exato. A coleção das latas. Sim. Yeah. Sim, havia uma coisa no TikTok. Olha, eu fazia coleção de latas. De quê? Monster. Não de tudo. Ah, Porque Lixo. no prédio onde eu vivia havia um senhor que era camionista, e então eu pedi-lhe para ele trazer tipo latas de Coca-Cola da Suécia e tinha essas coisas. E já Tu nunca puseste ao fizeste lixo? coleções foi tudo para o lixo, claro. Eu não colecionava lixo. Para mim, latas era lixo. E era. sim, é. Não, mas não de deixa de repente, ser. pá, as latas antigas eram rijas para burro. Não sei se tu viste A algumas. fazer coleção de casca de batata que encontrava no lixo. fazias Vários tipos isso. de casca de batata e mandava vir da Suécia. Ok, ok. O compal antigo era uma lata que tinha papel colado à volta da lata e a lata era super rija, não dava para dobrar nem nada. E cheguei a ter Coca-Cola assim também. Fixe, que sonho. Epá, que sonho, yeah. Era assim. Ia-te perguntar qual é que é o enredo do Eu Sou Luna? Quem é que é a Luna? Vocês não conhecem? Não, porque Porque eu não eu só via. Eu sou cheguei. Violeta. Pois, eu só cheguei à Violeta. Nós também Terrível. fomos ver a Nós fomos Violeta ao ver a vivo. Violeta, ok? De binóculos. Terrível. Estávamos muito longe. Qual é, mas sim, qual é o enredo? É uma escola? Não, a Soy Luna, ela é uma menina que mora no México que gosta muito de patinar. E depois, isto tinha que contar assim muito. Pronto, basicamente ela vai para a Argentina e ela começa lá a patinar no Não Roller perguntes Jam, que não uma cena assim. E pronto, e depois é o sonho dela a desenrolar-se, depois tem ali as Mas é patinagem paixões. artística? É Sim. tipo a dança. Elas ok. dançam e Danças, cantam. sim, dançam, cantam. Em patins. E eu sei as músicas todas, eu ouço isso muito no Spotify porque deixa-me feliz. Ok. mas tu vias isso na Disney? Via. Mas eles não traduziam as músicas? As músicas não, só Ok. Pois. as músicas são Ok, ok. Está aqui mais uma pergunta, a Mariana, a perguntar o que é drip? É Isso não. uma pessoa. Isso é. As pessoas estão muito Muito desatualizadas.
Então. Mas isso é antigo? Sim. O que é drip? Poça, 2021, 2, não era? Ui, há tanto tempo. Ótimo. meu Já é Deus. um clássico. Não, mas fogo, não havia há tempo. por O acaso. que é drip? Explica. Também não sei Boa explicar. pergunta. Drip não é aquela cena. Não, isso é o Isso é mais datado. Isso é mais datado. Isso é mais antigo. Isso é o que eu uso para ser fixe com os jovens. Chego ao pé deles e faço Chega um assim. jovem. Wazá! Aquela dança então, Jesus. Mas eu digo, opá, não sei. Sim. Acho que era uma expressão, quando alguma coisa era fixe, não sei, não era. Sim, é Havia uma muitos pessoa- é ter stickers do estilo, não é? WhatsApp a dizer drip e É pronto. tipo estilo, é ter estilo, não Eu é? até mostrava os Não sei stickers, mas só que o explicar. meu telefone está disponível durante Ok. 2 horas. Pois, eu Ok. não tenho, porque o nosso TikTok era diferente. Ok. Não, os stickers do WhatsApp. Acho que tinha uma foto tua a dizer drip. A dizer drip? Esta foto quando eras pequena. Qual? Não sei. Tem aqui mais uma. O João M. Silva pergunta a inspiração para os penteados que usam. Vocês Inspiração? sentem que. Primeiro, já vamos aos penteados, mas vocês sentem, por exemplo, no liceu onde andam, que as pessoas usam o cabelo muito parecido umas com as outras? Sim. É? Agora os Qual é que é o penteados de penteado gel. mais recorrente Agora nos os penteados gajos? de gel. Os gajos Os gajos são piores que as gajas. Os gajos andam com o cabelo à tigela agora, tenho visto montes deles. Não é, não é a tigela, é aquele de. Capacete. Eu sou do subúrbio de Inglaterra e o meu pai perdeu um braço num acidente de construção civil, não é? É essa vibe. Opá, sim, acho que os rapazes são bem pior que as raparigas, não é? Mas houve aí uma fase que os garotos, eu lembro-me, de andarem com o cabelo à Eminem, Sim. Sim. oxigenado, não era? Passou isso já, Houve uma não é? fase. Passou. Sim, Mas há pessoas passou. ainda há voltam pessoas às que vezes. continuam. Mas pronto, Ok. há pessoas São atualizadas. modas que vão Desatualizada. ficando. Então, mas esperem, qual é que é o penteado mais comum agora nos gajos? É aquele rapadinho aqui, né? E depois assim. Mas aquela- cabelo tipo franja, não é? Sim. Muitos deles andam Sim, há assim outros com que fazem assim franja. aquela crista. Ah, ok. Mas Dá quem goste. conseguem dar um exemplo de penteado de rapaz que vocês gostem? Que eu gosto. Eu Sim. gosto de rapazes com o cabelo aos caracóis. Ok. Sim. Ok. Mesmo estilo, mas, Mas acho que- tipo Marco ananás? Paulo. Tipo Não, ananás? é tipo assim mais definidinho. Ah, mais Olha, definidinho. conheces o Marco Paulo? Conheço quando era novo, não é? Sim. E esse- Eu gosto Não, desse mas isso é estilo. tipo capacete. Pois, então, mas E é caracóis capacete. Não é bem esse estilo. É mais. É Luís Alberto Reis, que ela. a minha não referência conheço. que era coisa Marco Paulo. Pá, não faço Não, mas eu referências sei. antigas. Pronto, não muito comprido, mas É o quase que mesmo faz estilo, assim, cachinhos. tipo aqui rapado, mas Ok. depois aqui com Yeah. os Ok, caracóis. Ok. Muito bem. E agora há muitos rapazes a fazerem permanente caracóis. Pois Ah, é? Ou seja, Sim. tem cabelo liso e E fazem fazem isso. permanente. Caracóis. É uma moda. Exato. Ai, é sério? Yeah. Ok. Ui, no meu tempo iriam sofrer bullying se fizessem Ah, isso. sim. Um rapaz que E era aparecesse permanente. justificado. Um rapaz que um dia tivesse cabelo liso e assim de caracóis, levava tantas. meu. Mas normalmente, E eu não estou a eles defender. a normalmente sério. fazem isso durante Sim, o sim. verão, para não parecer tão suspeito. Ah. Yeah, ok. tipo, foi ali com Ai, sim, o mar. com o foi o sol. verão, foi o mar. Com o sol, o meu cabelo ondula bué. Pois é verdade, há uns que aparecem assim do verão do nada e parecem caracóis. Sim, tipo, Mas eu olha, acho que é de propósito, para não parecer Ai, que é no com a meu água do liceu, mar, não o sei. meu liceu era perto de uma fonte e que tinha uma espécie de lago à volta. Quando aparecia alguém assim muito diferente, ia tomar banho lá. A meio do dia. ai, tiveste de permanente, eu vou-te endireitar o cabelo à chapa. Sim, sim. Pá, eu já contei isto aqui, mas no primeiro dia de escola do meu 10º ano, que é para onde vocês vão, mas eu fui para uma escola, como é que eu ia dizer? Já imaginaram o Faroeste? Sim. Cowboys? Andavas em qual? Andei numa Esgueira. Quando mudei de Aveiro para Esgueira. E nesse primeiro Dos dia. velhinhos para... Sim, de índios. E nesse primeiro dia, de repente, entro na escola. Índios não, nativos americanos. Nativos americanos, é verdade. Peço desculpa, estava a ser muito ofensivo. E então vejo um senhor, um rapaz, na altura, a correr atrás do outro de tesoura na mão. E porquê? Porque ele não admitia, porque eles tinham os dois penteado igual. É um penteado espetacular que eu já vou contar como é que é. Mas um não admitia que o outro pudesse ter um penteado igual. Ou seja, ele achou, este look é tão espetacular que eu preciso ser único neste liceu. E eu vou dizer como é que era o penteado. O penteado era cabeça rapada e ele tinha cabelo escuro. Mas tinha uma franja que vinha até aqui, até mais ou menos a meio do peito, que ele metia para trás e ia até à nuca.
e era oxigenada, loira. E ele viu outra pessoa com o cabelo igual, porque alguém viu e disse: pá, aquilo representa-me, aquilo é o look que me representa e é este que me vai fazer sacar gajas. Mas o outro disse: nem pensar, isto está patenteado aqui para o menino, ok? E portanto eu vou buscar a minha tesoura de trabalhos manuais para te cortar a franja. Mas ele pode ter sido um herói. Ele se calhar queria acabar a pandemia antes dela começar. Epá, Ele a dizer, eu não quero ser responsável por este penteado. se isto se pega, Não, mas também eu compreendo porque tens um penteado super original e depois alguém Sim, te é. copia. Mas Não, não é era triste. bonito, não, mas pronto, era dele. mas vocês não acham do género? Se alguém copiar o vosso penteado, vocês pensam: olha, gostaram? Exato. Fogo, pronto. altamente sinto-me validado com o penteado que eu tenho. Epá, eu vejo montes de gente que me copiou o penteado. A sério? Sim. Pois. Não. Na minha altura, o penteado comum, como só via muito rock, grunge, era cabelo comprido. Cabelo comprido, eu tive. Já que cabelo é tipo comprido. penteado a Zé Milho do Ah, Brás com não, Açúcar. isso é Tu posterior. conheces o Zé Milho? Eu adoro Brás com Açúcar. Pronto. Mas as antigas? As antigas. Engraçado. Yeah. Eu sou... Houve aí uma fase Zé Milho, sim. Sim, Houve aí uma essa fase fase Zé Milho. deve ter sido. Sim. O pé é tipo crina de. Não é? Sim, é. Sim. É porque é uma crista, Sim. mas assim. É tu chegares ao cabeleireiro e dizer: olha, imagino que eu sou um cavalo, que penteado é que me faria? E fazes esse penteado. não é? Mas o próprio Zé Milho tinha. Mesmo a cara dele era meio de ajudava, cavalo. não é? ajudava um bocado. Fazia, Sim. mas. Ok. Então, qual é o penteado que tu mais gostas de ver em garotos? Não sei. Não? Ela gosta mais de loirinhos. Ok. Então tem de ser cabelo mais liso, não é? Mais liso, Não, cabelo não liso? sei. Não Ou sei, curtos acho- permanentes? Não sei. Eu gosto mais de personalidade das pessoas. É. Claro, o que importa. O que está em baixo do penteado é que é Exato, o importante. que- exato. sim. O que importa é o que está Não é por dentro. ter um penteado que parece um monte de cocó que me vai impedir de ver a personalidade bonita que está lá por baixo. O que importa é o que está cá dentro. Ok, e de rapariga? Agora é muito. Agora os penteados de gel estão na moda. Mas o que é isso, penteado de gel? É fazer É um rabo de prende- cavalo com gel. Estás a Exato, ter o pode gel ser- do jovem. Ah. O teu gel do jovem. Assim? Pronto, pões assim. Mas o rabo de cavalo é mais em cima, tipo Mais para em ires cima. fazer. Pá, tens vários. variando. Podes Deve fazer ter- só pode ser metade do mais abaixo? cabelo, podes fazer em baixo, Também em pode ser cima. puxo. Então, mas espera, Puxos. mas o gel só vai até ao puxo, não vai depois tipo para Não, ficar mas não parece tipo assim- gesso. Se não parece aqueles penteados a sincronizada. Fogo. Pois. Sim. Mas o cabelo depois é solto? É. Ok. Ou podes fazer tranças. Eu curtia bué que houvesse um penteado que os garotos adotassem aquela banana de velha. Sabes o que é a banana de velha? Não. Eu tenho. Em que o cabelo vai para dentro como se fosse uma cicatriz e ficas tipo com uma cicatriz no cabelo. Ah, sim, Quando sim, elas tipo um desprendem, puxo. tem tipo Sim. cabelo até a meio Ah, da já sei coxa, o que é. mas conseguem fazer. Aqueles assim tipo. Assim. Espera, eu vou-vos mostrar uma Tipo imagem. Princesa Leia, mas atrás, não é? Não é tanto que a Princesa Leia passa por nova. É um penteado que tu reconheces automaticamente que é de velha. Mostra. Uma coisa que eu nunca percebi de penteado de velha é quando elas vão ao cabeleireiro, pedem para pintar o cabelo e o cabelo vem roxo. Sim. Vocês já repararam Sim. isso? Sim. É aquela cor mesmo que tu pensas: olha, que cores é que tem para mim? E eles vão buscar o catálogo. Este é o catálogo de velha. Temos aqui várias tonalidades de roxo. Eu acho que o roxo é preto, não é? É preto, mas depois desbota um bocado. Epá, não sei. No fundo elas saem de lá para ser o Joker, não é? Já vi só com uma madeixa também. Pois. O resto branco. Mas já não se vê tantos miúdos com um cabelo pintado, como de antes. Não. Não. Passou um bocado Somente essa aqui moda. em- Olha, banana é isto. Ah, Estão a ver? Ah, sei. É isso isto. é tipo para casamentos. Mas eu já fiz Isso no foi o dia a que está dia na moda. andarem com a banana. Isso é uma isso é moda. Mas para homens. Não, para a mulher- senhora. Isso, para isso é nós. uma Mas tu moda, não sabias, isso não pai? é uma velha que tu mostraste. Pois não, mas existe isso para velha. Mas espera, penteado de banana, velha. Não, mas é sério. Opá, sabes que isso no TikTok chama-se o French Twist, assim uma coisa. Ah, ok. E agora é uma moda nas jovens, Olha, sabias? a Ruth tem aqui uma pergunta engraçada para vocês. Que é, como é que vocês imaginam que os amigos nos anos 90 combinavam encontros? Para estarem com os outros. Como yeah. é que vocês acham que Nós chamam? vemos filmes. Então como é que é? É, tem que É, ser. vão ter a casa um do outro. Ok. Vão lá Mas tocar à antes campanha. aparecem só? Não, também podem combinar na escola. Claro. Depende Sim, do mas trabalho. fora da escola. Imagina, olha. É isso, combinam na escola. Olha, nós Eu toco a amanhã, a campainha. esta hora, vamos aqui, aqui, aqui. Ou Ok. toca
No verão toca a campainha, E manda também uma há pedra. telefones fixos. Manda uma Mas pedra. espera, eu vou-vos contar. Mas não uma. há telefones fixos. Que ficam em casa. Sim. Então, Mas espera, vou-vos contar esta, que é. Fácil. O meu melhor amigo de liceu eu vivia em Aveiro e ele vivia em Canelas, perto de Estarreja. Tipo, E então ele, quando vinha sair, vinha de comboio. E então o que é que combinámos? Ele dizia: olha, vou no comboio de tal hora, vai ter comigo à estação. Eu ia ter à estação. Se ele não viesse nesse comboio, eu estava perdido. O que é que vocês fariam nesse caso? Olha, eu. ia para casa, ligava-lhe pelo telefone fixo. Pronto, mas ao ligares, Ele já não estava depois lá. os pais Na atendiam e estação diziam: há já telefone." saiu. Então, mas porquê é que ele apanhou outro comboio? Pode ter perdido o comboio. Ficavas lá à espera. Poxa. Ou seja, ficavas horas à espera. Não, ia-me embora. Opa, olha, não se chegasse atrasado. Olha, isto é física quântica para vocês. Isto é complicado. O que é que tu fazias? Então o que é que vocês fariam? Era cagar nele. Pois, então. Não era cagar, Ai, esperavas. muitas vezes sim. Era cagavas Tu é nele. que és mau amigo. esperava um comboio, não esperava dois. Oh, também querias muito ser com o teu amigo, não é? Não. Vinha o da hora, não veio. Esperava pelo seguinte, não veio. O quê? Ficar lá 3 horas à espera na ok. estação. Pronto. Sim, ia-me embora. Não, mas isso também é mal Sim, combinado da embora vossa primeiro. parte. Ele podia ter contigo a tua casa, por exemplo. E aí tu esperavas em casa. Claro. Não é? Claro. Acontecia algumas vezes, mas outras também acontecia encontrar num restaurante ou encontrar noutro sítio e grandes secas. Sim, e havia uma coisa que era. Havia um dia. Tu sabias que toda a gente estava nesse sítio, então ias a esse sítio e já encontravas sempre pessoas. Pronto, Ok, claro. pronto. Então não é difícil. Tipo bar azul, né? Tipo isso, o bar do Fred, sim. Bar do Fred. Sim. Vocês, pronto, ainda são novinhas se quer, mas têm isso, pontos de encontro Não, com amigos? eu gostava, não temos. Não, nós não saímos muito. Pois. É Mas, difícil combinar. Não, também, caramba. Não, mas também- foram as duas ao FIMO. sim. Saíram as duas para ir ao FIMO. Óbvio, Calma. foi difícil Para quem não combinar. sabe, o FIMO é o Festival Internacional Marionetas de Ovar, que foi no fim de semana passado, não foi? Sim. Vocês Nós- viram muitas marionetas ou foi só um pretexto para andar por aí? Foi um claro. pretexto, Para mas andar também por aí. vimos. Sim. E ok. para ver quem é que andava. Sim. Claro. Pronto. E É que eu vimos. já vi amigas vossas lá ao pé de casa com meninos. No skate. É E bem. não estavam a andar de skate. Ui. Também já vi. Ok. Estás aí a cuscar eu os da- adolescentes. Eu depois digo-vos quem. Eu da minha janela já vi. Ok. Não é muito Então bom. espera. Mas a Carolina também vê, a Carolina não te esqueças. Sim, eu A Carolina vê moro. tudo da janela. Pois é, Eu vejo muita a Carolina coisa. vive em frente a um liceu. Ah, pois. Pode ser muito. Traumatizante. Exato. Olha, o Mário Videira está aqui a perguntar, que tem o podcast com Sim. o Zé amigo do Bernardo. programa, o Zé Bernardo. Cá de vir aqui em breve. Sim. Vocês conhecem o Zé Bernardo? Não. Nunca apanharam isso no TikTok, o Zé Bernardo. Não. Que é um rap- menino que vai a Coimbra perguntar às pessoas se elas são racistas. Não. Por exemplo, mostrares. faz vídeos na rua e não sei o quê, a falar geralmente com pessoas de idade e é assim Eu muito, depois muito mostro. simpático. É muito engraçado, sim. Ok. O Mário Videira está a perguntar, a dizer que nós, pessoas mais velhas, precisamos de atualizações sobre slang que vocês usam para continuar. Quê? Slang, tipo expressões que vocês Calão. usam. Ah. Calão. Para. Calão, palavras Calão, feias, pá. mas pronto. Ok, o que sem é que palavras nos feias, faz, por complicado. exemplo, que palavras é que vocês usam que não veem adultos a usar? Tipo, estou a falar uns Sem com os as- outros. Pois. Há alguma sem eu uso- asneiras? Sim, eu Ah. uso, mas isto é mais eu. Só às vezes. Engol. Porque eu acho que ouvi também nos morangos com açúcar. Foi assim uma coisa. Muito bom. Mas não ouves a pessoas adultas, nem ouves mais ninguém. Tens essa é uma coisa. cena Sim, é tua, só eu. sim. É só Mas eu. eu acho piada a presença dos morangos com açúcar. Yeah. Fogo. Sim. Ficou muito na minha Ainda a história. ver os miúdos continuarem a ver isso é engraçado. Yeah. Nunca vi. Ah, não. Mas houve uma nova. Não, Sim, mas eu não gosto tanto. É diferente. Ok. sim, tu sabias que 50% dos atores dos morangos com açúcar já morreram. 50? Muitos deles já morreram. Só sei do Dino e do Angélico. O Dino não sei o nome. Morreu também o Rodrigo Menezes. Já morreu esse? Morreu. Ok. De 50%, não é? Três. Muitos deles. A Já taxa de morreram assim mortalidade. tanto? A taxa de mortalidade dos Também, morangos. também tem os mais velhos. Sim. Atores que já. Sim. Os mais velhos já morreram uns quantos. Sim, sim. Um que tinha uma loja de discos já morreu também. Ok. E Mas
Coisa triste. Não é só. Também já foi há tanto tempo. Sim, Sim. Sim, é é normal. autoexplicável. Foi há quê? 25 anos, para aí, não? O primeiro foi em Foi em 2000. Foi o do 2000, 2001? Diogo Não, Amaral e assim, não sei. 2003. 2003 Ou o primeiro? 2002, sim. Ok. Por aí. Pois já foi há Pronto, bastante 20 e tempo. tal anos. Tu vês aonde? Vês naquele, na TVI, não sei Sim, quê? player. Ok. Às vezes eu também via na Prime Video, mas saiu da Prime Video. Ah, ok. Pois é, tinha lá. Sim. Tinha lá, altamente. Mas que expressões, por exemplo, no liceu, que é uma cena muito fechada, muitas vezes existem expressões, sem ser asneiras, ok? Sim, se as neiras é complicado. É complicado. Estou a ser Porque é bué da sincera. fixe, man. Estás a ver, meu puto? Já não Pai, sei não. isso. Meu puto, não? Eu vejo os miúdos a dizerem tropa, usar a palavra tropa. Sim, mas isso é mais gunas. É? Ah, ok. Mitragem? Sim. Pá, gunas. Ah, a minha Sipping tropa. Purp Crew? Sim, isso. É mesmo bando. Ele faz treino no sítio, como é que é? Tropa. Pois, vocês conhecem o Sipping Purp? Sim. Ah, óbvio, não sabia que era Dá. óbvio. Faz treino no sítio, Infelizmente. grande Mas música. conhecem como uma coisa fixe ou como uma cena chunga? Eu acho Opa, nós chunga. não podemos estar aqui a dizer Pois, mal, não digam senão mal, eles vêm são atrás. chinados. É um gangue. Eles são tipo gangue. Eu pensava que era um gajo. Pois, mas, Não, mas aquilo sim, o mas videoclipe. Pois, Ah. mas assim, o videoclipe há uns que andam na nossa escola, por isso nós não podemos. Cuidado. Sim, eu aqui já disse que. Eles Eu não desgosto, eu até conheço as músicas, até fica no ouvido. Yeah. Claro, Desculpar. óbvio. Quando ele foi ao Mas- carnaval ficámos muito tristes que não fomos ver. É verdade. Ok. Eu chorei até em Fala casa mal ali. de mim porque eu tenho sócio, não sei, pescoço. A primeira música dele não foi sobre xarope da tosse. uma Não, cena. o- Eu acho que foi, não sei. Sim, é xarope da tosse, porque sipping purp é engolir xarope da tosse. Engol. Purple. Sim, é. Engol. Não é bem engolir, é bebericar. Ok. Ah, ui, Xarope bebericar. da tosse. Isso é uma palavra que os jovens usam. Estás a bebericar a tua soda? Não, o sipping purp é o bebericador de xarope. Em português é o nome dele. Bebericador. Nós não podemos falar mal das pessoas da nossa Sim, escola. é verdade. Não, e não é para falar mal aqui. Mas É aquela só, gangue- só queríamos perceber em termos de linguagem. No teu tempo, como é que era a linguagem? Era português, Eu não em me geral. lembro nada. Mas expressões tipo. Eu sei que o meu, por exemplo, a Rita. Eu sou do man já. Man. Do Man. man. Como é que é man? Sim, então eu man. sei a linguagem da primária por causa da minha irmã. Puto ainda se usa. Como é que é meu Mas puto? raramente. Mas é mais isso os rapazes. Yeah. Nós não Mas dizemos isso estou assim para uma criança. Nós somos super mas- elegantes. Sim. Nossa linguagem é super elegante. Como é que vocês se tratam? É tipo irmã? Não, tipo, olá. Olá? Não, então. Anda cá a minha porta. Então, meu amor, meu. Eu digo babe. Ah, babe. Babe, sim. Como é que é babe? A todas É as para tuas gozar. amigas? Sim, todas as amigas. Rapazes Também não é também. muitas, por isso não é difícil. Ok. E cada vez menos. Estou a brincar. Ela agora vai-me trocar em economia. Pois. Não. Elas vão se separar. Sim. Isto Ah, é? também é o momento em que elas estão juntas, porque elas vão se separar em termos Sim, de. mas- E que estão juntas desde o primeiro ano? Sim, mas a Carolina. Pois, primeiro ano, mas a Carolina só se lembra de mim a partir do terceiro ano. É verdade. Ah, é? Eu não me lembro da existência dela. E ela estava na mesma sala que tu? Sim, eu lembro de uma Maria Henriques, assim, mas não me lembro dela. Era dela tipo estar o lá. NPC, um figurante. Sim, assim, uma Não, Eu no E terceiro tu ano, quando lembras a da Carolina desde o primeiro? Lembro. É uma no- amizade muito desequilibrada. Eu no terceiro ano, quando a convidei para o meu aniversário no cinema, convidei-a porque eu considerava a minha melhor amiga. E ela disse-me que. Oh Maria, eu nem sabia que nós éramos amigas. Ai, que mau Não, amigas também não, mas melhores amigas nunca pensa. Porque assim, eu São até da me lembro. primária também, é tudo melhores amigos. Conheceram-se no parque infantil. Olha, pai, olha o meu amigo que eu tenho aqui. Que amigo? Sim. Conheceram-se agora. Mas ficaste triste quando viste isso, Maria? Fiquei um bocado. Não sei, Mas pronto, melhor depois- amiga Nós correspondida. depois no quinto e no sexto ano fortalecemos Sim. muito a amizade. ok. É verdade. Pronto, porque houve ali umas complicações. Tudo se resolve. Vocês também apanharam, pois elas foram finalistas Covid da Exato. primária. Nós não tivemos festa. Pois ok. não. Yeah. Pronto, daí estarem nas suas respectivas casas a fantasiar quem eram as amigas umas das outras. E Eu ainda dar- tenho lembrado da Maria Henriques da existência dela. Mas eu na quarentena eu acho que nem era tanto o meu grupo, a Carolina, porque o meu grupo era o que jogava Roblox. Sim, eu não jogo nada disso no Roblox, Pronto, Fortnite. mas eu jogava Roblox muito moderadamente. Eu era muito de dois grupos. Pronto. Tinha o Roblox, mas eu não era tão boa como os dos Roblox, que eles já jogavam há muito tempo. E eu só comecei a jogar na quarentena.
Então eu nunca cheguei ao nível deles. E eles também, pronto, acho que não gostavam muito de mim a jogar Roblox. Pronto, então eu Estavas a também- atrasar a malta, a cru do Roblox, man. Eu estava no grupo do WhatsApp do Roblox. Eu estava, ok? A combinar aqui ataques e coisas. Não, era combinar, era. Aquilo não é construções e não sei o que, adquirir Não, cenas. isso é Minecraft. Isso é Minecraft. Pois é. Pronto, aquilo era o Adopt-me, pai, de trocar animais. Pois era. Pronto. E então, não, o que é Olha-me que- Deus. era nos intervalos. Ou às vezes mesmo durante as aulas eles estavam com a janela do Roblox ligado e estavam a jogar Roblox. Pronto. Muita dedicação. Eu tinha uma vez que eu recebi uma mensagem no Moodle de uma rapariga lá da turma a falar comigo pelo Moodle, que é a aplicação lá da escola. Sim. E eu, estou a falar com o Moodle. Um Mas bocado para falar de estranho. Roblox. Não, para falar só. Ela me olá, queres falar? Temos uma aula. Ela. Ih, parecia o Mirk. No Moodle, Dono sim. de teclas. Mas ali no Moodle. E eles chegaram, conversavam tanto pelo Moodle que eles descobriram emojis secretos no Moodle. Tipo emojis do Moodle. Esta malta, man. Tu não falavas comigo pelo Moodle, não sabia. As aulas online eram uma vibe assim. Ah, pá. Vibe, outra Vibe. palavra. Uma vibe. Ok. Até eu uso essa, por isso vai morrer essa expressão. Já usas. Já utilizado por gente muito mais Eu acho que a velha. melhor forma de matar slang em inglês é sermos nós a usar. Sim, perde logo. Quando Perde logo. Exato, Se quando eu ouves usar, uma pessoa se eu a usar, voltar a falar. A Yeah. partir do momento em que nos ouvem dizer vibe, vocês já. Olha, Não digo. old, bem old essa cena. Então, Maria, estás com uma vibe muito agradável hoje. É muito mal. Foi. Ai, o que é que tu me disseste no outro dia? Cringe. Não. Eu disse alguma coisa. Ai, o cringe também já passou. Já, Já passou, passou, porque sim, foi sim. muita gente começar a perceber Sim. o significado só e perdeu. cringe. Pois. Depois tu disseste-me foi. Opa, era de. Opa, depois disseste uma Mas coisa. era uma que coisa eu... que tu usavas? É uma coisa que eu uso, acho e eu. deixaste de usar a partir desse Opa, dia. não, era uma expressão. Opa, não me lembro. Mas ele diz-me aquilo e eu não disse nada, mas eu fiquei assim um bocado nunca Eu mais. disse uma uma coisa vibe. dissenteria e ela. Nunca mais vou usar. Estás com uma vibe muito supimpa. Mas pronto, era. Ui, opa, que boé de fiches. pronto. Foi uma coisa que me disseste, não sei, não me lembro. Não me Sobretudo lembro. com essa voz. Sim, oi. Então estamos bem fixes hoje, ou Então, não? o teu dia de escola foi bué de fiches? Mas tu já não me perguntas como é que foi o meu dia. Não tenho de fazer. Então. Não, sabes que isso é o pai da Carolina. Hã? Porque tu uma vez contaste que o teu pai. E estás a entender? O teu pai, ao jantar, ele demorava muito tempo a comer Sim, ele mais imenso. e depois perguntava-te: então, Carolina, como é que foi o teu dia? E tu contaste-me isso. E eu contei ao meu pai. E o meu pai ficou com aquilo na cabeça. Mas tipo, vai dar tempo, já me contei. Isto, quê? Quinto ano, para aí? Quinto ano. Sim. Estás a entender? Então, Tu contaste-me isso. então, Então Maria. ele começou, ele fez-me isso várias vezes ao jantar. Mas não é verdade que ele alguma vez te fez isso? Sim, ele está sempre. Ele, tipo, quando para de comer para falar comigo, ele faz assim. Para falar. Ela contou e eu ri muito com aquilo, depois fui-lhe contar. Pronto, e ele adorou. E agora estás a fazer e foi com a Carolina. Que giro. Então, Sérgio, como foi o teu dia? Foi bué de fiches? Não, mas isso é posição discutativa, não é? É sinal que está interessado naquilo Yeah. que tu Minha vais dizer. conversa. Ai, Meu dia. Como é que correu o dia? Correu bem. Sempre. Para o final. sim. Foi a mesma coisa de sempre, era o que eu respondia, foi como ontem. Exato, olha. Foi Mais um. repeat. Mais um dia, Mas está a ser difícil a escola ou quê? Olha. mais 24 horas neste poço de negritude que é a vida. Caramba. Com Olha, mas caramba. vocês estavam a dizer que Olha as se eu horas. separar, então, Sim. vais para a economia, Maria? Sim, mas não sou eu a culpa de quem nos vai separar. Porque eu vou continuar na mesma escola. Mas vocês podem continuar amigas, sabem disso? Sim, sim. Pronto. Nós temos essa sanção. Ela é que parece que não. Não, é até porque a Carolina vai mudar de escola. Não sou eu que vou mudar de escola, eu vou continuar. Capaz de Má ler onda. início. Pronto. Pronto, que é mais perto de casa, mas pronto, não interessa. Em frente à casa dela. Não interessa. Pai, não podes contar aí a moral. A minha Não, em frente há localização. vários sítios, não é? Sim, Há pai, vários sítios pai, em mas frente. mesmo assim, imagina cá. Depois É nós numa transversal. Falaste mal de fato de Numa treino City. transversal. Mas tu Falaste também não mal, estás já, a Maria. área. Não falta. Mas tu Sim, também- vem ali o. Não. Vai para lá como é que se diz a minha casa. Não. Tem lá a O porta. Sabino Parvo, tu falaste mal de mim, olha que eu tenho sauce. Dou-te um xarope da tosse. O que é que tens contra mim? Contra o meu sauce? Opa. Nada. Ai. Mas pronto, ela não vai ficar na minha escola porque não quer, não é? Porque eu não tenho opção, porque não há área que eu quero na outra escola. Mas ela tem.
por isso eu acho que não é justo. Mas pronto, ela é que sabe, não é? Olha, não vamos resolver isso aqui. Até porque falta quanto tempo? 2 minutos. 2 minutos. Mas então, talvez tu vais para a economia e. Eu vou para CT, na Júlio. Sim. Isso é ciências e tecnologias. Sim. Sim. Pronto. E tem noção do que é que querem fazer a seguir ou não? Tem tempo a pensar. Eu não sei. Não quero ter físico-química. É isso que aceito. Chega. Sim, eu acho que também vou chegar a dezembro e vou mudar para Humanidades, provavelmente. Porquê? Mais nada. Porque falam. Estão-me sempre a assustar no TikTok, também é mal por causa disso. A assustar-me por causa de matemática, física ou Não química. ligues. Matemática é bué fixe. Já pensa. Tens que pensar, porque disseram-te para te levar transferidor e não foi preciso. Por isso, se eles te disserem isso, também não é verdade. Eu conheço pessoas muito pouco inteligentes que conseguiram terminar o 12º ano. Pronto, isso é bom. Por isso, Yeah. não tem. Queria terminar com uma boa média. Está bem? Pronto, mas isso Com é uma outra boa coisa. média até, sim, porque com o mínimo de dedicação, não é? Se estudarem. E sem ter de tomar calmantes e vitaminas Ei, no não. 11º ano. Não É vale a pena, não vale a pena. Vitaminas, sim. Para isso há não serve drogas Para nada. mais fixe. Sim, é mais. Ainda bem que eu não tenho filhos neste episódio. Por enquanto, Neste episódio. resposta de Pablito Sal perguntou se os bifinhos com cogumelos e receita ainda são a ração base dos convívios. Vocês aí não sabem nada disto, pois não? Não, porque nós ainda não temos essa idade toda. Pois é isso, ó Pablito, Mas elas também, ainda não estão sabes uma nessa coisa? idade. Sabes que nem É só pela daqui a idade, meio ano. é por não nos deixarem sair. Cala-te. Se deixassem, nós se calhar saberíamos responder mais dessas perguntas. Aham. Verdade. Mas tem tempo de saber o que é receita e de saber o que é receita, descobrir o que é receita e de passarem a odiar a receita, passado e uns não tempos. quererem saber o que é receita Nunca mais na e vida. lamentarem o dia em que alguém vos explica o que era receita. Podes-nos explicar o que é a receita? É uma mistura com vinho e suco. É vinho e açúcar. coisa Vinho e é tipo, é açúcar. uma sangria manhosa. Sim, ok. que sabe muito bem, é docinha, mas depois, ui. O dia a seguir é horrível. Porque o vinho que usam para aquilo é tipo aquele vinho já meio estragado, sabes? Eles não vamos deitar isto fora, vamos para a receita. É vinho que bêbados. Olha, obrigado por terem vindo. Recusam. Está aqui a música. Obrigado, Carolina. E Obrigado, Maria. Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.